Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E água mineral Itati. Olá, muito boa noite. Atualidades chegando aí na sua casa, em todos os cantos do estado do Rio Grande do Sul, aqui equipe completa, com notícias desde Davos até Gravataí, porque foi a manchete do Chicão ontem e prenderam os jovens menores de idade que mataram o motorista do táxi, porque mataram, entendeu? Mataram. Mas vamos às manchetes dos colegas. Gustavo Vitorino. O Fórum Econômico Mundial divulgou hoje o ranking da educação no mundo. Eu falo sobre isso em seguida. Muito bem. Doutor Lúcio, o senhor fala sobre? O Ministério Público Federal pede arquivamento sobre o inquérito da morte de Teori Zavascki, o primeiro relator da Lava Jato. É verdade. Ana. Vamos falar sobre a Venezuela, que está à beira de uma guerra civil com um novo presidente autodeclarado. Roberta. Vamos falar sobre emprego formal. Segundo o estudo, se a reforma da Previdência ocorrer, 2 milhões de vagas de emprego formal esse ano. Chicão Tofani. As buscas pelo jogador argentino Emiliano Sala, que está consternando toda a Inglaterra até, foram suspensas hoje e pode não ser retomada amanhã. Acredito. Mari Barcelos. Uma nova empresa aérea de baixo custo argentina quer entrar no Brasil para fazer frente às empresas nacionais. Nossa, mãe do céu, Carla. Ainda sobre o filme de terror, que para algumas pessoas a vida não vale nada. Empresário mata motorista de aplicativo que se nega a ter relações sexuais com ele. Meu Deus. Bom, eu não sei mais aonde isso vai parar. Não importa a idade, não importa o lugar, não importa nada. Não importa a classe social. Aquele gerente do Sicredi em Antagorda foi descoberto, enfim, acharam ele. Tudo indica que ele foi assassinado pelo seu próprio amigo do condomínio, que eles fizeram, 3 amigos muito queridos, muito gente fina. Com suas famílias. Com suas famílias, criaram um condomínio com 3 casas, só deles. E aí o gerente do Sicredi, por alguma razão, mudou de local, a sede do banco, e era usada, o banco locava deste amigo um imóvel. Por razões do banco, ele mudou, tirou o banco do imóvel, exatamente, passou para outro lugar. Foi o suficiente para que ele desaparecesse e foi encontrado morto, obviamente, né? E o suspeito já tá preso preventivamente, né? E deve ser um dos seus amigos, um dentista, super amigo, que não ficou feliz com a mudança de tudo isso. Mário Barcelos, vamos começar esse programa viajando? Vamos. Tem uma empresa aérea argentina chamada Flybondi, né, que está fazendo uma reunião na ANAC. Ela quer um slot para viajar de Mendoza, na Argentina, com conexão para Buenos Aires, fazendo esse voo Brasil-Argentina. Quer investir no Brasil, eu não sei qual é o equipamento dessa empresa, mas é um equipamento bom, evidentemente, né? São tudo leasing, né? Essas empresas alugam esses aviões no mercado americano, no mercado internacional. E eles querem fazer isso com baixo custo, para fazer frente a aerolíneas argentinas e também, evidentemente, as empresas brasileiras. Isso vai ser uma boa, porque abre o mercado e baixa o preço da passagem aérea, que é um esbulho àqueles que querem voar, principalmente as passagens domésticas. Nada a ver com essa empresa que vai fazer voos internacionais. Mas a hora que tivermos no Brasil empresas americanas como a American Airlines, a Continental Airlines, outras empresas europeias, vai baixar muito o custo da passagem. Agora, tem que baixar o preço do querosene também, né? Porque é um absurdo. 40% do custo do voo é o querosene. Meu Deus. O Marni não estava... tá na não, manchete, desculpe. Não, tu vai comentar isso? Não, mas o Marni estava na manchete, né? Não, ele já falou. Já falou? Porque eu queria saber o seguinte, cadê o pessoal da ANAC que gostava da entrevista, hein? E que ia baixar o preço da passagem, que tudo não sei mentira, o quê. tudo mentira. Porque não é de demitir todo mundo, hein? É demitir. Esse conselheiro da ANAC foi indicado por quem? É só ver porque é que eles foram indicados, então ver o que eles estão fazendo lá.
Demitir, bota todo mundo pra rua. Aí nessas agências, extinguir tudo, o mundo não se acaba. Porque é uma porcaria criada pelo Fernando Henrique para empregar os amigos dele, e aí todo mundo foi aproveitando e empregando amigo. E os amigos dos até a Dona continuam, Rose, né? Até a Dona Rose, aquela Dona Rose lá, a amiga A Dona Rose era a que primeira dama do Esses caras estão decidindo a nossa vida desse jeito. A ANAC nos vendeu essa mentira, a ação que a OAB intentou uma ação contra essa barbaridade da cobrança de passagem, que transformou os aviões, os voos domésticos, em ônibus de vila. Em ônibus de vila, porque sobe galinha, cachorro, papagaio, ninguém quer despachar nada, é uma grana. Esses caras tiraram o conforto brasileiro, não baixou o preço da passagem, o preço da passagem aérea puxou a inflação de 2018 e a ANAC está quietinha como se nada tivesse acontecido. Ninguém foi demitido, ninguém teve vergonha na cara de dizer, olha, nos enganaram, deu um problema, coisa e tal. Ficou por isso. Como assim? Eles vão esquecer. Não vou esquecer, não. Aliás, eu estou atrás da Assembleia com o nome dos conselheiros que votaram essa sacanagem. E vou dar um nome aqui. E vou chamar eles do que foi dito hoje pelo seu Maduro, que a gente vai abordar o assunto. Traidores da nação. Esses são traidores da cidadania. Se venderam. Se venderam mesmo, porque isso que fizeram foi um absurdo, um crime contra a cidadania, um crime contra o cidadão consumidor brasileiro. E ficou por isso, ninguém tomou atitude, esses caras continuam lá. Muito bem, Escantofone a propósito de voos, foi manchete. O caso argentino, Emiliano Sala, lamentável, né? Ele mostra, assim, que às vezes a juventude leva a pessoa à morte. O time Cardiff, que ele fica em Gales, na Grã-Bretanha, comprou ele por 15 milhões de libras, algo em torno de 70 milhões de reais. Um grande dinheiro até para um time europeu. E ele sai da cidade de Nantes, que fica no centro da França, e o time, o Cardiff City, ia contratar um voo não fretado. Ele ia botar num voo comercial sem pressa. E ele, naquela efusão de jogar na Premier League, que é o sonho de tudo que é jogador de futebol, ele contratou um voo por conta dele, e o voo, o avião, ele falou para Buenos Aires com um amigo por WhatsApp, dizendo que ele estava com medo dentro do avião antes do avião ter caído. Não, aquilo é a narrativa dele do que estava acontecendo. Os amigos, o avião em real caindo, time, sabe? Se forem me procurar depois, não vão me achar. E outra coisa, dona Magda, a imprensa inglesa, ela frisou que a polícia não trabalhava com a morte dele a princípio, que o avião, em tese, poderia ter aterrissado no mar, ele poderia salvar num bote salva-vidas ou num náufrago. Mas o problema é que é muito frio lá. E a hipotermia faz o ser humano em 24 horas não resistir. Então, provavelmente, vão encontrar o cadáver. 17 graus abaixo de zero. O avião era um Piper Malibu. E eu fui, curiosamente, ver quando custa esse avião. Esse avião, com 500 horas, 600 horas de voo, custa em torno de 500 a 550 mil dólares. É um avião monomotor para 6 lugares, ainda a pistão. Mas funciona bem, normal e tal. Só que esse avião não tem equipamento para voar no Canal da Mancha. O Canal de la Chatte, como dizem os franceses, no lado inglês chama-se English Channel. O outro lado, lá em Dover, na Inglaterra. Coisa impressionante isso. Aí eu fui ver lá quantos tem para vender. Pensei que o Chicão podia comprar um aviãozinho desse. Não, mas... 500 mil dólares. Mas como é que o avião é maravilhoso. Mas como é que libera o voo se tem uma tempestade no meio do caminho? Eu não entendi. E o pior, o voo noturno. Uma responsabilidade dele de ter pegado um avião da British Airlines e ir direto para Londres depois. Com certeza. Mas se soubesse... O presidente do Cardiff já disse que não tem nada a ver com isso. Ele já saiu, o clube já saiu fora disso, porque vai ter uma indenização. Alguém não, e até porque ele fez o voo. Eu acho que o seguro vai beneficiar o Nantes, que perdeu, em tese, o patrimônio dele. Provavelmente, sei lá como é a justiça lá. Aninha, e o Maduro, hein? Então, Maduro está, podemos colocar assim, no poder, mas não está no poder, porque Juan Guaidó, então, o líder da oposição na Assembleia Nacional, nesta tarde de quarta-feira, ele se autodeclarou, então, presidente interino da Venezuela, porque entende que o governo Maduro foi eleito de uma forma irregular, não democrática, e o povo já saiu às ruas para exigir um novo processo eleitoral. Só que o Maduro já se manifestou sobre a, então,
posse, podemos colocar assim, do Juan Guaidó. E ele disse que, de fato, isso foi um absurdo, até se utilizou de termos como fascismo, comunismo, a respeito desse intuito. E até um fato que vai ser importante é o lado que o exército vai tomar, que as Forças Armadas vão ficar do lado de Maduro ou de Juan Guaidó, porque isso define uma guerra civil na Venezuela, o que já acontece esta quarta-feira, é uma data emblemática, porque se comemora a queda do regime militar em 1958, então foi convocado pelo partido de oposição que o povo tomasse as ruas, e nesses conflitos que já duram o dia inteiro, inicialmente eram 4 mortes, mas já são relatadas oficialmente 8 mortes associadas então aos conflitos da oposição e do atual governo. Maduro já se posicionou, já chamou o exército para o seu lado e disse que o exército, eles serão leais sempre, traidores nunca. Então cria todo esse movimento dentro da Venezuela, e os governos, principalmente o Jair Bolsonaro, já se posicionou reconhecendo que o Juan Guaidó, então, é o presidente interino. O Trump também, né? Exatamente. O Canadá e a Organização dos Estados Unidos. O Brasil, os Estados Unidos, o Canadá, o Chile, a Colômbia, o Equador, o Peru e o Paraguai. E agora até mesmo já tivemos a manifestação do presidente da Organização dos Estados Americanos, o Luiz Almagro, através do seu Twitter. Todos eles se manifestaram. A nossa produção até separou o tweet do Jair Bolsonaro para nossa audiência, porque foi uma manifestação até na Suíça, em Davos, que ele falou que apoia, reconhece e que o Brasil está aberto a negociar com esse novo governo, então reconhece, e principalmente até os jornalistas do exterior, internacionais, eles falam que é o primeiro grande passo e a primeira jogada acertada de Jair Bolsonaro ser um dos principais articuladores desse esquema, dessa queda do Maduro, porque entende que isso é um benefício para a política internacional. Então, apesar de toda a questão de ele ter cancelado a coletiva de imprensa, ele ter sido um dos principais articuladores na queda do Maduro faz, então, o primeiro, vamos dizer assim, check-out, primeiro touchdown de Jair Bolsonaro dentro do seu governo. Gostei da definição. Gustavo, tu ia falar sobre com relação ao Exército, desculpa, só para complementar com relação ao Exército, até agora, realmente, ele esteve do lado de Maduro, mas tem os dissidentes. E o próprio Maduro tentou fazer com que isso não acontecesse, mas está perdendo completamente o controle, até porque realmente são milhares de pessoas nas ruas, nunca se teve tanta gente nas ruas, e as pessoas foram para as ruas e estão nas ruas e continuam, né, nas ruas. Então, realmente, isso também tem interferência direta dos Estados Unidos. Não acho, Camargo, o apoio dos Estados Unidos. Apoio dos Estados Unidos, por isso que está acontecendo. Tem o presidente Bolsonaro, que prova a sua liderança. Prova a sua liderança nesse... Aliás, hoje ele provou a liderança quando ele falou a respeito do filho dele. Sim. Eu também acho. Ele provou ali, agora sim. Era isso que a população estava precisando. Estava faltando da parte dele. Tem que falar. Exatamente isso que ele disse. Se fez, lamentável. Mas vai ter que pagar. É meu filho. É meu filho, mas... Vou ficar triste, lamento como pai. Lamento como pai. E aí era isso que estava faltando, entendeu? Quer dizer, o se é ou se não é, se tem pegação de pé, se não tem, se estão inventando, estão vendo ovo em cavalo. Não interessa. O que interessa é que ele tinha que dizer alguma coisa e hoje ele disse. E como fizeram fofoca, né, com relação a terem cancelado a entrevista coletiva dos ministros. Porque ele não falou, porque a imprensa não gostou da atitude da imprensa. Coitado do homem, nem estava lá fazendo uma outra coisa muito mais importante, entendeu? É que até sobre essa questão, Magda, o que surpreendeu a imprensa, porque já estava todo mundo posicionado na sala. Sim, eu vi. E a primeira justificativa foi que o antiprofissionalismo dos jornalistas teria colocado... Só que a imprensa internacional acho que não sabe muito bem do que acontece aqui no Brasil, do fato do Jair Bolsonaro não estar dando coletiva para os principais meios de comunicação, procurar os meios alternativos para tirar um pouco dessa regência de apenas uma emissora ter o controle dentro até das questões presidenciais. Então, como eram jornalistas do New York Times, de economia, especialistas da Alemanha, da Suíça, da Europa, que queriam
saber um pouco mais sobre os projetos do Bolsonaro, porque eles entendiam que isso era ele esclarecendo o que ele pretende fazer no Brasil nos próximos 4 anos, porque ainda não se sabe, não se tem um posicionamento muito claro para a imprensa internacional, tanto que a participação dos ministros, do Sérgio Moro, do Guedes, dentro dessa grande coletiva, eles seriam perguntados sobre todos os assuntos que de fato interessam, não digo aos investidores, porque como a Roberta ressaltou ontem, as negociações de maneira econômica acontecem de forma paralela, mas a questão do cartão de visita do Bolsonaro ficou um pouco estranho com a imprensa internacional. É que a imprensa internacional, tem alguns cacuetes dessa imprensa brasileira. Vamos começar pela imprensa brasileira. A imprensa brasileira declarou guerra ao Bolsonaro, e o Bolsonaro aceitou a guerra. Ele aceitou. É como o Trump. Querem guerra? Vai ter guerra. Pronto. Porque todo mundo se borra de medo da imprensa. O quarto poder. Não, não é não. Hoje, na era da informação, você... Tanto é que ele se elegeu... Se elegeu contra tudo e contra todos. E segundo, a imprensa internacional, ela é muito esquisitinha. Vocês viram hoje as manchetes do jornal El País, da Espanha? Que coisa ridícula aquela. A manchete que a correspondente, que a menina mandou para a Espanha foi uma, e a manchete que ela editou em português, na versão em português do El País, foi outra. Completamente contraditória. Chamando de mini Trump. A da Espanha fala que ele impressionou bem e que não sei o quê, que as pessoas ouviram o que queriam e que desperta a curiosidade do Brasil. E a outra fala, em português, que o Bolsonaro passou vergonha na Espanha. Assinado pela mesma jornalista correspondente. Eu chamava essa castelhana e disse, minha filha, vai aprender a fazer paeja ou vai para casa, porque jornalista você não é. Agora, Gustavo, o que importa nisso tudo... Impressionada. Tu lá no Itamaraty ia fazer sucesso. A coisa mais chique. Mas o importante mesmo foi uma agenda muito intensa que tanto o Bolsonaro teve hoje, como o próprio ministro Paulo Guedes teve. O ministro encontrou com o presidente do BID, que é o Banco Interamericano Internacional, muito importante. Encontrou com o Roberto Azevedo, que é um brasileiro. Ele é o diretor da OMC, a Organização Mundial do Comércio, e o Roberto Azevedo comentou que o Paulo Guedes apresentou as intenções, porque na realidade todo mundo está sabendo que é o início de governo. E não tem como pautar detalhamentos, como a imprensa às vezes... Não é o lugar, né? Não é o momento, nem tem essa condição. Não é o lugar para fazer isso. Então, houve um grande êxito. Esses encontros bilaterais estão correndo bastante, eles estão trabalhando muito, muito mesmo. A agenda deles está lotada, tanto do ministro Paulo Guedes, como do próprio ministro Moro também, que é uma agenda importante. Porque no momento que o Bolsonaro assegura a anticorrupção, e daí o depoimento dele foi muito importante em relação ao próprio filho, isso estabelece condições para os investidores estrangeiros aportar recursos no país. Por quê? Porque o que aconteceu com a Petrobras, por ela ser uma empresa internacional, atingiu muito o mercado internacional. Os investidores ficaram muito preocupados em investir num país que tem muita corrupção. A anticorrupção, então, é fundamental para o comércio. Aqui, ó, o nosso amigo Geraldo Limberg, que você conhece, Magda? Sim. O nosso amigo Geraldão mandou aqui, ó, a mãe dele mora em Porto Seguro. O preço da passagem a Porto Seguro, R$ 1.800. O preço de uma passagem para Miami, pela... Não vou dar o nome da companhia. Da companhia. R$ 2.000. Ou seja, ir para Porto Seguro é praticamente o preço, o mesmo que você custa ir para Miami. Vai para Brasília. E a ANAC tá lá, engraçadinha, né? Todo mundo pegando quantas passagens que é, todo mês, viajando para lá e para cá e tudo, e a gente pagando esse mico, essa barbaridade. Sim, uma passagem para Salvador tá R$2.000 e poucos. Mais caro que para Miami. 2.000 e poucos. Só para não fugir sobre o assunto anterior, dona Magda, isso é um vácuo, nós não podemos esquecer que não houve os debates pela tentativa de assassinato que aconteceu com o presidente, ele não participou de debates. Sim. E, portanto, há um vácuo de informação. É um cheque em branco não só para os jornalistas estrangeiros, como para os jornalistas brasileiros. Por isso, essa ansiedade de saber dos projetos. Normalmente, numa campanha longa ou mais ao segundo turno, quando os dois candidatos eleitos ficam tratando mais a miúde das suas questões, nós não tivemos isso. Então, realmente, ninguém conhece os projetos.
Então, por isso, eu insisto, essa ansiedade. E achar agora que também que todo o jornalismo mundial está contra o Bolsonaro, então nós também estamos superestimando o nosso querido presidente. É só ver as bobagens que foram publicadas no jornal, no sem dúvida, Gustavo, mas por mais estima que a gente tenha ao Bolsonaro... No Financial Times, as bobagens que foram publicadas, até no New York Times teve artigo que teve um rapaz... Não, que tem os artigos... de mini Trump. Que tem os artigos, sim, mas que nós achamos que o motivacional é que o mundo esteja contra o Bolsonaro. Não, lógico que o mundo esteja contra ele, mas ele está resistente ao jornalismo, porque o jornalismo está comprando o pacote do jornalismo brasileiro. O jornalismo brasileiro não é só por isso, Gustavo Vitorino. Acho que o Jair Bolsonaro, ele nunca foi muito afeito a essas coisas de muita entrevista, de muita coisa assim. Ele nunca foi assim. Ele não se dá muito bem com o microfone. Ele não, exatamente, ele não se dá bem com o microfone. Ele não se deu bem com o teleprompter. Imagina uma pessoa que não gosta de falar. E outra coisa, ele deve estar muito cansado, ele deve estar muito abatido. Não vamos esquecer que este senhor... Continua com a bolsa. Que este senhor continua com aquela bolsa de colostomia. Ele está prestes, quando ele voltar para o Brasil, é óbvio que ele está cansado. É óbvio que ele está um pouco perdido. E eu não estou falando como presidente, eu estou falando como cidadão, como homem. Um pouco perdido, está sem a mulher, que é quem cuida, sabe? Que é quem faz toda aquela parte ruim da colonoscopia. Mas, Magda, eu vou falar uma coisa para você. Ele tem um componente psicológico aí do Bolsonaro. Claro. Porque sabe, qualquer coisa que ele diz, eles vão pegar a vírgula estava fora do lugar. Claro. E fora que a parte técnica ele já passou desde a campanha. É o Paulo Guedes que sabe, pergunta para o Paulo Guedes, é a mesma coisa com o Moro. Então, essa aproximação bilateral que é feita e tal, essa conversação está sendo feita exatamente por esses ministros fortes. E ele, acredito que fique receoso com a história de chegar numa entrevista coletiva. E, claro, vão perguntar por alto, acredito eu, quais são os projetos, até porque sabem muito bem que ele diz isso de uma forma genérica, que quem sabe tecnicamente são os ministros, e que fiquem toda hora perguntando a respeito do filho. Porque, como disse o Ruschel ontem, é isso que dá manchete. Então, acredito que até para ele deu a declaração, ele falou com outro jornal, né? Ele se deu o direito de dar uma entrevista para quem ele queria, e isso é permitido. E para esse jornal, então, ele esclareceu que lamentava como pai, mas que se tivesse alguma coisa mesmo de errado, ele teria que responder por isso. E desta forma, ele deu o recado ao Brasil e ao mundo. Exatamente. E colaborando. Ele precisava. Magda, diante de tudo isso, hoje não foi cobrado o presidente, até porque a conta não é dele. Mas agora, isso aqui eu quero que o Marne, que é um cara que luta pela educação, fala em ensino, em educação reiteradamente aqui, e o Chicão, que é o nosso nonsense da bancada, quero que eles comentem isso aqui, até porque a esquerda vai ficar doidinha quando eu fechar a observação. Mas eu acho que já tinha que ter um AI-5 em cima da imprensa esquerdista. Porque ela está desestabilizando o Brasil. O Brasil está mostrando nova cara, Vitorino. E esses jornalistas, para aparecer, porque tudo comuna, por isso que o Mourão e o Bolsonaro estão muito lá, de dar um golpe nesses caras. Mas aí, o Chicão, aí dá uma olhadinha também para ver a rapaziada que recebia 200, 300 pau por uma palestra com dinheiro público. Tá cheio, amiguinho. Então, mas e só para colaborar com o que a Magda falou, que antes, só para a gente não mudar de assunto, é que para quem acompanhou a entrevista que ele deu, foi para uma televisão suíça em Davos, e é justamente ele pareceu, até pelo fato de passar segunda-feira por uma cirurgia para tirar a bolsa de colostomia, mas ele parecia muito abalado ao falar do próprio filho, porque a gente lembra que é um pai que, por mais que seja o presidente, claro, que seja um momento que ele é presidente da República, mas ele também é pai, ele também tem um compromisso. E ele pareceu muito abatido, tanto que o cancelamento ele vem depois dessa entrevista que ele dá para essa televisão, e é justamente o momento em que até os ministros estavam posicionados, e foi uma decisão da equipe de imprensa do Bolsonaro para que não existisse o constrangimento dos ministros terem que responder sobre um caso que é do filho do Jair Bolsonaro, tanto que o Moro até parecia que havia intenção dos repórteres de perguntar para o ministro, então, da Justiça o que fazer a respeito desse caso. Então, até para evitar um constrangimento, ele foi para o hotel descansar e ninguém compareceu. Eu acho que esse negócio já saturou. Eu acho que o Flávio Bolsonaro, que responder à Justiça, já saturou. Olha aqui, ó, o que eu ia falar foi o seguinte: hoje saiu
o ranking da educação no mundo, no Fórum Econômico Mundial, foi divulgado. Chicão, nós estamos em 119º No lugar. caso do PT. 119 a nossa posição. Vou dar algumas coisinhas na nossa frente. Sim, Chicão. mas não lê todos. Chicão, Namíbia, nós estamos atrás da Namíbia, da Etiópia, do Panamá, do Zimbábue, do Sri Lanka, do Quênia, da Estônia. Eu vou parar por aí. Para por aqui, porque é humilhado. A educação no Brasil é vergonhosa. E agora vem um número mais assustador. Em termos proporcionais, o Brasil é o que mais gasta em números absolutos e Mais que a proporcionais Alemanha. com educação. Pois é. Mas e onde Sabe o que tá é esse isso? dinheiro? Sabe o que é isso? Falta de gestão. Como a gente O dinheiro sempre está diz. indo para super salários, Existe o dinheiro. para as Merenda universidades roubada, nos merenda livros que não roubada, saem do- universidades federais que se tornaram núcleos de formação socialista, aquelas coisas. Aí os professores do ensino fundamental e básico, que é o que preparam o jovem para entrar na faculdade, esses ganham mal. A gente está vendo que estão ganhando mal. Estão ganhando mal. E apanham dos alunos, trabalham com Apanha condições os sem alunos, nada, sem E aí livro, você sem vai ver, caderno. o que está acontecendo. Aí tem salários de 6 dígitos na educação. Tem. Nas universidades federais tem salários de 6 dígitos antes da vírgula. Tá. Então assim, ó, a gente tem dinheiro, a gente tem estrutura, mas está mal gerido. E agora eu não vou livrar a cara, não. Lembrando que a gestão da educação no Brasil é feita por professores. Tu queria ouvir o Marne sobre isso? E Aí querem se Chicão, vamos aposentar lá. com 50 anos, Marne. 45, 18. Eu tenho comentado, ontem falei aniversário do meu querido amigo Leonel de Moura Brizola, que foi talvez o maior político desse país justamente porque ele se preocupava com a educação. O Brizola nunca foi socialista, nunca foi capitalista. O Brizola, a política dele era a política educacional. Eu tive o privilégio, já ele era comentei socialista, outras vezes. Eu tive o privilégio, outras vezes. Bom, espera um pouquinho, mas Ele pertencia à Internacional Socialista, com sede na Espanha. Sim, mas Ele e qual era é o socialista. problema de você ser um gestor com pensamento socialista? Sim, Isso não sim, existe, tudo meu amigo. bem, eu não Agora vejo- eu sou obrigado a ter um pensamento de Eu, direita. O Brizola nunca Olha trabalhou. bem, o que eu estou O dizendo Brizola é queria apenas... fazer um eu tô golpe nesse país Estou completando aí, a sua militar informação. entrar. Qual é Quando o eu disse que golpe ele que o não era Brizola queria socialista, dar não nesse era país? comunista, não. Ele era socialista. Ele, o assumidamente. Jango, tu sabe. Mas o Jango foi eleito vice-presidente. Quando perdeu a eleição, ele tinha que assumir ele. O cara, um mês atrás, estava com o Fidel Castro em Cuba, recebeu o Che Guevara, os militares tiveram que entrar para salvar o Brasil. Eu vou concluir o meu raciocínio Pois aqui. não. O senhor Leonel Brizola foi um homem preocupado com a educação, foi o maior governador do estado do Rio Grande do Sul, porque criou 500 escolas primárias no interior, escolas de madeira, conheci algumas no interior, criou o CIEPS, apoiado pelo professor Darcy Ribeiro, que foi uma figura extraordinária, que era, sim, de esquerda. O professor Darcy Ribeiro era de esquerda, morreu morando num pequeno apartamento, a única coisa, o único bem que ele tinha lá no Rio de Janeiro, lá em Copacabana, não me lembro que bairro lá do Rio de Janeiro. Então a educação brasileira vem sendo mal forjada há muitos e muitos anos, não é? Desde os governos militares. Passa pelo governo do senhor Sarney, que foi o pior governo nesse país, depois do senhor Michel Temer. Aí você vai dizer, mas vem cá, e o governo Lula? O governo Lula eu nem computo. E o governo da Dilma também não computo, porque não foram governos. Mas tem que computar. Não, mas não foram governos, foram brincadeiras de gestão, de mau gosto que nós tivemos nesse país. Foram enganadores que tiveram. Ah, mas a dona Dilma, mas a dona Dilma foi péssima. Entendeu? Qual é o socialismo que ela pregou? O que foi pregado? O que foi criado nesse país? E eu vou dizer agora, para finalizar o meu pequeno comentário a respeito da educação no Brasil, que eu sei que está muito ruim, cada vez indo para o chão. O modo de jornalismo que existe hoje no Brasil está morrendo. Esse tipo de jornalismo não vai mais existir. Esse jornalismo que tem de esquerda, de pseudo-direita ou pseudo-esquerda, vai acabar. Vai acabar por falta de fundamento e principalmente em função das redes sociais, do touch-touch,
Toque. Agora, para dar uma boa notícia para a bancada, relembrando, por favor, se é que a gente consegue, ainda sobre educação, quero voltar a esse tema, falar sobre educação e dizer que o governo prometeu e tem reiterado de que vai apostar e vai investir exatamente no ensino infantil e no ensino fundamental, Gustavo Vitorino. Exatamente fazer o inverso, né? Apostar nas crianças, nessa nova geração, para que esse país consiga mudar. Então, essa é a boa notícia. Tomara que eles consigam implementar essa ideia. Só para completar a informação, o ranking dos 10 melhores países em educação, algumas surpresas, viu? Algumas surpresas. O país que mais educa no planeta é a Suíça. Segundo lugar, vem uma surpresa, Marne. Singapura. Aquela ilha pequena. Singapura tem uma estrutura educacional surpreendente. Depois vem a Finlândia, o que não é surpresa para ninguém. A Holanda também não. Em quinto, os Estados Unidos. Em sexto, Chicão, o Catar. O Catar. Mas dá grana também, né? Sétimo, o Canadá. Oitava, Nova Zelândia. Nono, outra surpresa, os Emirados Árabes, puxados por Dubai e Abu Dhabi, os dois Emirados mais fortes. E em 10º lugar, a Dinamarca. O Chile, eu tenho que procurar aqui. Vamos lá ao assunto do Dr. Ruschel, por favor. Dona Magda, esta matéria foi muito rumorosa quando caiu tragicamente esse avião do ministro Teori Zavascki, porque ele, na época, tomava a forma Lava Jato. Nós não sabíamos que ele seria o sucesso que foi, que prenderia tanta gente, que se recuperaria bilhões de reais, como se recuperou para o país. E ele foi de uma maneira trágica, um exemplo do que está dizendo o Chicão aí, desse jogador também, uma coisa muito trágica. Ele saía para um fim de semana, para um descanso. Então, muitas teorias surgiram ali, na época, até pela posição dele, se teria sido um crime doloso, um crime culposo, uma conspiração. Essa foi a matéria. E iniciou ali, então, uma investigação sigilosa que agora encerra com o Ministério Público Federal pedindo o seu arquivamento. Foram feitos exames toxicológicos, foram feitas provas periciais, todo o exame do que poderia ser e não se achou absolutamente nada. Então, como o processo correu em sigilo de justiça, nesta quarta-feira estaria ocorrendo agora no fim da tarde, onde estamos, a apresentação do que a equipe que fez a investigação julgou que foram os erros técnicos do piloto. Há um erro humano, a conclusão é que há uma falha humana. A principal delas é que com aquele tempo ele não poderia ter voado. Essa é a mais grave. Essa é a questão meteorológica. Mas eles ainda querem abordar um pouco da imperícia pelo acidente ter ocorrido, mesmo que fosse um profissional muito seguro, né? E como o processo correu em sigilo de justiça até o dia de hoje, será oportunizado à imprensa acesso a essas informações. Então, provavelmente amanhã nós seremos brindados pela imprensa com detalhes técnicos desse inquérito que tanto nos inquietou, porque realmente a importância que esse cidadão teve no início para que perpetuasse, para que progredisse a Lava Jato foi impressionante. E a morte dele deixou todo mundo em pânico. O Ruschel foi um King Air, o avião, né? Eu tinha vontade de falar nesse assunto com mais conhecimento. Aí hoje eu não consegui ligar para o Brigadeiro Dias para pegar informações. Para quem não sabe, o Brigadeiro Dias é o piloto, aquele que escoltou o avião inglês que entrou em território brasileiro, espaço aéreo brasileiro, indo para as Malvinas. Ele era piloto de caça e um dos pilotos que interceptou. E o Brigadeiro Dias é um especialista, então eu queria conversar com ele. Mas as informações que eu obtive foi o seguinte, a mais importante delas: o piloto perdeu o senso de distância, e isso acontece muito quando você está sobre a água. Para escapar das nuvens muito baixas e do mau tempo, ele voou muito baixo e ele teve que fazer um approach para o aeroporto e perdeu o senso de distância da água. Ele teria batido com a asa, isso mostra a carcaça do avião, teria batido com a asa a mais ou menos 180 km por hora, o que transforma a água num muro, né? Transforma a água num muro. Então, a conclusão da imperícia, vamos ser curto e grosso, foi uma barbeiragem. Foi uma barbeiragem. Olha aqui, o programa Atualidades Pampa é tão bom e tão interativo que tem emissora copiando a interatividade com o telespectador no celular. Vocês são show.
Obrigada, seu Emilson. Quer que eu diga, dona O senhor Emissão? continue de olheiro, que vai tem mais além desse que o senhor está falando. Aliás, nós somos copiados, a gente é pautado, a gente pauta a rádio pela manhã, por aí, né? E não é a Rádio Pampa, não, porque a Rádio Pampa, o Mário Barcelos está aqui. Ele Muito leva bem, seu Gustavo Vitorino. Mas tem outras emissoras aí que estão... Está com a tua doença hoje, Roberto Gustavo. Mas que isso? Fala, deixa ninguém falar. O Vitorino, hoje eu falei na Rádio Pampa pela manhã. A CNN está lançando o canal no Brasil, né? Está lançando o canal. Sim, já foi anunciado. O Tavolaro, estava achando que era outra, mas não, é a CNN que está entrando no Brasil. Querem contratar o Ricardo Boechat, querem contratar uma série de coisas. E eu na Rádio Pampa disse o seguinte, vocês querem saber de um jornalismo, ouçam a Rádio Pampa, copiem a Rádio Pampa e o nosso programa. Eu falei, que petulância minha. Não, mas é verdade, a gente dá a notícia e dá todos os lados da notícia. E eu acho isso importante. Quando tu deixa, né? Ontem nós quase nos agarramos a tapa contigo, porque a gente não deixava, tu não deixava a gente dar outro lado da notícia. Você não está me tratando Não tô, mas é que tu tá falando tudo. Tu quer ligar pra quem? Aliás, não vou te emprestar o meu. Esse é mesmo que está na sua mão. Esse aqui? Não, o outro, o telefone. Isso aqui eu não posso te emprestar, ele só fala comigo. Tem gente que tem o telefone vermelho, o meu é cinza chumbo. Isso aqui é para falar com a direção, para contar os maus tratos de vocês. Sobre ainda o programa de ontem, né? Que olha, foi sucesso, mas enfim. Deu o que falar. Alô, Carla, é para o Vitorino. Parabéns pela sua posição ontem sobre o uso do sobrenome. É o que também vejo, além do espelho. Aos demais, que decepção. Diz o Flávio. Bolsonaro. Flávio Bolsonaro. O Bolsonaro tá falando conosco. Ele dá uma piadinha do Flávio Bolsonaro, mas o nome dele é Edmundo de Bento Gonçalves. Mas também tem quem pense diferente. Sim. Tem horas que não entendo o Gustavo. Cuidado para não ficar que nem os seguidores do Lula. Os defensores do Lula. Mas eu amo ele igual. Mas tem gente como Augusto, de difícil compreensão, porque eu tenho as facetas ligadas à informação. Não, quem tem as facetas sou eu que tenho aqui, minhas facetas todas nos dentes, não é tu. Isso é faceta? Isso é faceta. Lente de contato. Quem tem faceta sou eu, não é tu. Um abraço também aqui para Vera Garcês, para Maria Franciscone, que falam sábias palavras do Mário Barcelos. E a Vera pergunta se nós não estamos com frio, porque estamos hoje todo parece agasalhados de casaquinhos, mangas compridas aqui. Olha, eu boto manguinha comprida porque a gente tem que saber quando a gente pode, quando a gente não pode mostrar os braços, né, comadre? Então a gente... eu uso para esconder os músculos. Tô muito musculosa. Magda. Deixa a Roberta falar. Vamos lá. Magda, hoje o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregos, oficializou os números do emprego formal, que é de carteira assinada, de 2018. E é importante esses dados porque carteira assinada é diferente do emprego informal. Quando o empresário realmente contrata através de carteira assinada, ele está dizendo, olha, eu estou confiando na economia. Então, o índice de emprego formal é sempre par e passo com o que acontece com o PIB, com o crescimento econômico. Ano passado nós tivemos um PIB de 1,5% de crescimento. O que acontece para esse ano? Segundo as estimativas, se a reforma previdenciária for aprovada, a tendência é que o PIB cresça até 3,5%. Isso significa que nós podemos alcançar um índice de 2 milhões de vagas de emprego formal até o final do ano. É muito importante esses números, por quê? Porque atualmente são 12 milhões de desempregados. Então, são estudos que estão ocorrendo que fortalecem o entendimento da importância dos nossos políticos em resolver esse assunto o mais rápido possível. É sinceridade, Robertinha, isso aí para mim é mais chutometria. Eu xingava o PT quando fazia isso, xingava o Michel Temer quando fazia isso e vou xingar o Bolsonaro também. Isso é chutometria. Fazendo tal coisa vamos gerar 500 mil empregos. Teve um ministro do Trabalho, o tal de... Como era o nome dele, Marne? Aquele lá do... Vai falar mal da pessoa, não lembro nem o nome. Carlos Lupe. O Carlos Lupe. Não, mas esse tu foi... O Carlos Lupe era o rei do factoide. Toda semana tinha uma notícia vindo do Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho avalia a criação de 300 mil empregos esse mês. 200 mil empregos. Ninguém via. Eu fiz uma conta uma vez, em 2 anos ele empregou a América Latina inteira no Brasil.
Gustavo, e até assim, ó, seguindo essas bases de dados, o IBGE, na semana passada, lançou um outro estudo dizendo que nós vamos levar pelo menos 7 anos para ter o pleno emprego em carteira assinada no Brasil, se a economia se manter no crescimento que está. Então, esses estudos são feitos e são importantes, sim. Por quê? Porque nós precisamos criar um bom ambiente de negócios no nosso país. E o que precisa para criar negócios? Confiança. E para ter confiança tem que ter estudos, tem que ter dados, tem que ter índices, tem que ter um mínimo de coerência para a gente poder receber o investimento externo, que é o que vai gerar emprego. Só que tem uma coisa, mas deixa a Carla falar, depois falar fala. sobre a reforma da Previdência, dar um dado. O próprio vice-presidente, presidente em exercício, Hamilton Mourão, disse e confirmou o presidente Jair Bolsonaro em Davos, de que provavelmente a reforma da Previdência, no que tange aos militares, vai ficar para uma segunda parte. Né? Até porque vai depender de lei ordinária para modificar. Então, o que eles estão pensando nessa alternativa? No primeiro momento, não, mas num segundo momento, e parece que tem uma adesão boa com relação à troca de idade dentro dos próprios militares, que isso está se cogitando. Então, através de lei ordinária, num segundo momento, a reforma da Previdência é a última notícia até o momento. Marli Barcelos, eu quero fazer uma... Perdão, mas nós, atualizando aqui no sul.com.br, o Maduro deu uma declaração, então rompe relações com os Estados Unidos e expulsa os representantes norte-americanos do país. Então, isso foi hoje à tarde. Mas assim, ó, o Maduro foi provocativo, que ele falou. O discurso dele foi heavy metal. Vai ter sangue, vamos defender a Venezuela. E ele convocou, ele está convocando os militares, né? Sim. Porque só pode segurar os militares. Conto com a fidelidade do Exército, a confiança do Exército, não sei o que. Só que tem uma coisinha. O Donald Trump disse agora à tarde o seguinte: se houver qualquer tipo de violência contra o ex-presidente, esse que assumiu agora, se houver qualquer tipo de violência, muitas são as opções a serem adotadas. Como quem diz, faz lambança, vai ter bronca. Eu vou dar um parênteses aqui que o Marlon vai me confirmar. Eu acho, na minha opinião, como historiador, eu acho que o Maduro fica. Sabe o que ele fica? Isso já aconteceu quando o Carlos Andrés Pérez saiu. Foi, da própria Chaves Venezuela. Pegou e a CIA montou um golpe de Estado e colocou um empresário que seria o presidente da Venezuela. O que aconteceu foi o seguinte, nada, porque o Chaves, como o Maduro, tem o exército na mão. Sim, tem. Os principais generais estão dentro do Chaves. Foi o que a Ana disse no começo do programa, muito né? difícil. O Chaves era oficial do Exército. Eu só gostaria de fazer uma Fale, mas fala, senão rapidamente, nós temos um colega na Rádio Pampa, um jovem jornalista, recém-graduado no curso de jornalismo aqui na universidade, que é amigo de todos nós, do Vitorino, inclusive, o Nando Donnell. Nando Donnell é um menino de 23 anos de idade, que lança o seu primeiro livro, a editora Chiado, eu já adorei o nome bastante português, o bairro do Chiado, lá do Fernando Pessoa. Rota de Mim, Nando Donnell, ilustrações da Marina Kogo, né? Tá aqui a capa do livro, para uma posição quase que fetal. E eu vou ler um pedacinho de um poema escrito. Quando você viu um jovem de 23 anos escrevendo poemas no dia de hoje? A garotada de hoje não se preocupa mais com esse tipo de coisa. Tem só o Lucão. Vou te mostrar o Lucão depois. E aí é um livro que eu já li algumas páginas, algumas poesias nesse instante, instantes atrás. E eu vou me atrever a ler um pedacinho de uma poesia do Nando Donnell, que eu estou fazendo uma homenagem, porque todo mundo adora este menino. A poesia é rapidinha. Dia difícil, de mãos atadas, levamos porradas para suprir o vício do agressor. Gritamos, a boca é tapada, na ignorância as palavras doem. Choramos nas lágrimas, cicatrizamos a dor com dor. Curado, a cicatriz é força, o roxo é lembrança, o olhar a esperança. Um garoto de 23 anos, que é nosso colega na Rádio Pampa, tem muito orgulho. Ele fez uma dedicatória aqui que me deixou profundamente... É o locutor do meu programa. Sim, o locutor dele. Ele atura o senhor todas as tardes, com todo respeito, né? Isso faz dele um especial. Nando Donnell, parabéns. Que esse seja o primeiro livro de uma longa e longa carreira. Magda, então, não vou falar de livros, mas vou trazer aqui uma revista, a VLK, que é uma revista super bacana, da Valquíria. Um beijo para a Valquíria, que é uma editora maravilhosa, que começou fazendo, inclusive, edições de livros infantis. Ela tem uma visão super interessante a respeito da importância dos livros para essa nova geração.
E a VLK é uma revista moderna que fala de moda, de estilo, de comportamento da sociedade gaúcha. E também ela traz assuntos internacionais bem interessantes. Então fica aqui meu beijo para a Valquíria. Lembrando que o lançamento do livro do Nando Donnell é na livraria, na Cultura nesse domingo do Country Club, às 4 da tarde. Bourbon Country. Bourbon Country. Country domingo. Club, já tá. Já tá no Country Club. Esse é o efeito de sexta-feira. Esse é o efeito de tu te meter em tudo que é assunto. Tu já misturar com galhos. Às 4 da tarde. Bom, depois da Conhecida Fimose... como 16 horas. Isso, Mário Marcelo vai estar lá dando autógrafo também. Tá bem. Tirando foto, abraçado com todos. E não tem custo nenhum, vai lá, prestigia, dá uma lida no livro, quem sabe garante o seu. Legal. Mas olha, se vocês comprarem é bom, porque ele tá fazendo isso para vocês comprarem, né? Quer dizer, vamos lá, bom, dá uma olhada, vai lá, toma um cafezinho, mas compra o livro, né? Dá abracinho, tem que dar abracinho, compra o livro e... E dê de presente para alguém, porque é uma leitura bacana, rápida, de fácil entendimento, pode ser até para as pessoas que não gostam de ler começarem a exercitar o Marne Barcelos, inclusive, está lá para conversar com vocês. Ele tem a coleção completa do Carlos Zéfiro. Isso não é verdade. Do Carlos Zéfiro. E aí vocês podem conversar com ele. Essa piada é para quem tem mais de 60 anos. Olha aqui, ó, senhoras e senhores, o Marne não vai estar lá. Depois as pessoas vão lá atrás do Marne, né? Dona Magda, posso fazer uma fofoca? Mas há quanto tempo que o senhor tá quieto? O Brad Pitt tá namorando. Sim, a gente já sabe. A Charlize Theron. Mas Foi eu apresentado quero pelo ex-namorado Champagne. Eu quero saber como é que ele alcança para beijar a Charlize. Porque ele é pequeno e ela é um mulherão. Mas agora ele pensa o que ele é o Brad Pitt? Ela que beija ele. Uma mulher daquele Não, ela é um espetáculo. Olha aí, o caminhão da carne cheio, lotado. A fofoca é o seguinte, quem apresentou foi o ex-namorado. O ex-marido dela. Era marido, né? Você vê que ambiente maravilhoso, né? Civilizado, né? O senhor aceitaria tu acha isso civilizado? Eu já acho uma cooperativa. Era o Champagne, o ex-marido dela. Que foi marido da Madonna. Da Madonna, que é outro cornão lá também. Gustavo, que foi? Que outro? A quem mais tu te refere? Ele tomou a bola nas costas da Madonna, tomou a bola nas costas da Charlize Theron. Tudo que ele anda, ele toma a bola nas costas. Mas são ruins elas, né, Gustavo? Ele tá mal de mulher, né? Não, a Madonna aqui entre nós. A Madonna nunca foi bonita, né? Mas a Madonna é maravilhosa. Não, quando ela era jovem, era muito linda. A Madonna sempre foi crocodilzinho. Tá. Desculpa, Mr. Beleza 2019, me esqueci. Vamos lá, doutor Ruxo. Não, sou eu não falei, não. Como não falou? Até agora, ninguém me deixa falar. Eu vou sair. Já não fala mais, você é uma beijo com um amigo. Eu vou mandar uma manchete. Vou me embora. Brincadeiras à parte, o meu assunto é muito sério. Diz respeito a essa onda de violência, de intolerância, de tudo que a gente possa imaginar que está acontecendo, não sei, de loucura total do ser humano. As pessoas perderam a noção. Perderam a noção, perderam o apreço pela vida, a vida... A sua e a dos outros. Exatamente, não está valendo mais nada. Começando pelo assunto de ontem do Chicão, os dois meninos, porque um de 15 e outro de 17, saíram de Osório, de bicicleta, dispostos a cometer uma infração, um crime em Porto Alegre e acabaram, então, roubando o carro, né? Do motor, pegando um táxi, depois de tentativa de pegar uma viagem, até que esse motorista topou a viagem e eles mataram. Mataram porque queriam dar simplesmente uma volta. Eles queriam voltar para não sei onde dá. Enfim, queriam passear, queriam dar uma volta. E o motivo foi esse. Eles mataram o motorista. Nesse sentido também, no final de semana, em Goiás, perto de Goiânia, um empresário de uma dupla sertaneja, se diz empresário, a dupla sertaneja, os dois disseram que ele ainda não tinha assinado o contrato, mas enfim... Uma técnica em enfermagem, 30 e poucos anos, nas horas vagas, motorista de aplicativo para ganhar mais um troquinho, trabalhadora, né? Foi até um show deles e levou a dupla para casa, né? Para o hotel, enfim, e depois levou esse empresário, ia levar esse empresário para um sítio. E no meio do caminho ele achou que ela tinha dado uma bola para ele e tal, e avançou o sinal, e ela disse, não, opa... Eu nem gosto disso, disse ela. Meu negócio é outro. E ele insistiu, ela resolveu sair do carro e aí ele foi para cima dela, ela bateu a cabeça no meio-fio e depois ele bateu de novo a cabeça dela
E ela já desmaiada, morta, ele ainda abusou dela. Mas é um monstro. É um monstro, gente. Aí esse cara quer recuperar para a sociedade. Não, daí ele disse que fez muito mal, que ele está arrependido. Tá bom, então tá. É isso? Abusou dela. Vamos dar suporte aos 2 menores de... Com licença. Eu tô xingando o cara. Sim, mas tu me dá tu interrompe o teu xingamento só para eu falar. Sim, senhora, mete pra lá. Vamos complementar a notícia que a Carla deu. Esses 2 monstros, que são essas crianças de 15 e 17 anos, tá? Eles tentando pegar o táxi e os táxis não queriam pegá-los. Eles deram uma gravata no motorista. E não satisfeitos com isso, eles passaram por cima do corpo do motorista com o carro, para ter certeza que ele estava morto. Ai, que horror. Sabe? E aí o que é? Estão pensando se eles vão ficar detidos. Não, interna e não pode sair mais. Daqui 3 anos. 3 anos. Um daqui 3 anos, o outro daqui 1 ano, tem 17. Margarida, seguindo ainda na esfera da maldade, para que nós possamos encerrar esse lamentável... Isso é uma maluquice, né? Realmente a maldade humana ela não tem limite. Nós tivemos aquele acidente no México, nós não falamos aqui, porque foi uma tragédia, um oleoduto, né? Um oleoduto que vazou e as pessoas foram lá roubar gasolina. Não sei quem teve a oportunidade de ver as imagens lamentáveis, mas na verdade jorrava para cima a gasolina. Então as pessoas foram lá com seus túneis, com todas as formas que se pudesse, galões, para pegar a gasolina e daqui a pouco estourou. Então as pessoas estavam encharcadas de gasolina, porque enchesse o próprio e viraram tochas humanas. As cenas são horríveis. Se imaginava que aquilo pudesse ser o ápice de alguma coisa. No dia seguinte, dona Mar, 2 também jovens, dona Mar, resolveram assaltar uma loteria e foram com um galão. A ameaça deles, então, eles não tinham arma, eles idealizaram, vendo aquela tragédia, em cima daquela tragédia, idealizaram de assaltar a loteria e chegaram com um galão de gasolina. Ou vocês me dão tudo. E a dona, que casualmente era a caixa, ela percebeu a chegada deles, ela tentou fechar as vitrines da loja para eles não entrar, e eles conseguiram entrar, assaltaram, roubaram tudo filmado. E aí, antes de sair, eles com todo o produto do roubo, sem nada, sem nenhuma reação de tudo, pegaram o galão e jogaram nesta senhora. No dia seguinte, essa cena. Então, isso é o ser humano. Isso é o ser humano que nós estamos defrontando. Nós estamos nos defrontando com uma realidade muito dura. Isso vai muito além de forma de educação, isso vai muito além de qualquer coisa, né? Onde nós precisamos... Eu volto, Carla, eu fiquei pensando que me impactou tanto, é muito difícil. Eu impactado num dia pela cena daquelas verdadeiras tochas humanas, né? Porque as pessoas saíam correndo, queimando, né? Enquanto não desmaiavam. E aí alguém idealizar daquilo um ato para no dia seguinte fazer uma coisa, né? Então, eu acho que nós temos que ter algum tipo de controle, volto a insistir que é o nosso debate aqui na tese do controle da natalidade, para que nós possamos, com menos filhos, com menos crianças, ter mais acesso e até para ver se esses mini monstros estão se formando, alguém tenha algum tipo de atitude de repressão mais cedo e não se descobri-los já adultos, né? Fazendo comportamentos desse tipo que tu narraste e que a gente vê todos os dias. Falando em comportamentos, alguns comportamentos do ator Fábio Assunção acabou culminando numa música, né? E é o que está espalhado por tudo que é lugar. Então, ele, ao invés de ficar brabo, eu acho, né? Ele resolveu fazer uma ação. Tudo que resultar dessa veiculação, enfim, ele vai doar para quem precisa, alguma coisa. Mas olha só, dá uma olhadinha só no que é. 100% do valor arrecadado com a música vai ser doado para instituições que serão divulgadas logo mais, como um ato de irmandade, né, entre quem sente essa dor e quem tem voz para ampliar a conscientização das pessoas. Nós não somos super-heróis, então cuide de você, cuide de quem você ama, cuide de seus amigos nas ruas, nas festas, seja responsável pelo todo.
Ele tá bem... Tá mal. Ele não tá nada bem, né, coitado? É que foram uma série de episódios que viralizaram na internet e se tornaram piadas. Sim. E até essa música vem de um hino de um suposto encontro de universidades que é vamos ativar o modo Fábio Assunção, que é ficar doidão, fazer esses absurdos, e o Fábio Assunção, ao invés de ir pra cima e tentar abafar a música, não, ele se posicionou através do seu Instagram falando que toda a renda da música, da vinculação, porque ela supostamente é um dos hits do carnaval. Dos hits do carnaval, sem dúvida. Todo o dinheiro arrecadado vai ser revestido. Tu lembra da melodia? É horrível, assim. Horrível, na realidade, assim, vamos ativar o modo Assunção, vamos ficar doidão, vamos Fábio Assunção. Então, é horrível. Não é nenhum funk, nenhum axé, assim, é uma mistura meio entre, assim, no meio termo dos estilos. E é muito bonito porque ele fala, né? Ele veio falar abertamente sobre isso, a sua relação até nas novelas, falando que ele passou por situações difíceis na vida, que ele não quer que os jovens sigam esse exemplo, e ele não gostou foi o fato de ativar o modo Fábio Assunção como fosse algo positivo, como na realidade está muito relacionado com a questão do vínculo às drogas. Então, boa ação que ele tomou nesses dias. Porque estamos falando de Fábio Assunção, de ator, aquele menino Caio Junqueira, né, que fez o Tropa de Elite, tristeza. que sofreu aquele acidente, esse jovem aí, ele acabou falecendo hoje pela manhã, né? Hoje pela manhã ele faleceu, ele sofreu um acidente, estava sozinho, pelo menos, na lagoa, né, de Freitas, e ele capotou e ele ficou assim... Não, foi no aterro do Flamengo. Foi no aterro do Flamengo, perdão. E ele capotou, teve fraturas muito graves, ele levou muito tempo para chegar no hospital, perdeu muito sangue e ele ficou em coma e não sobreviveu, né? Não sobreviveu. Um jovem de 42 anos que foi muito conhecido de alguns trabalhos na televisão, mas principalmente no filme Tropa de Elite. Eu estou aqui, dona Magda. Pois não, senhora. Com o preço das armas aqui que o Vitorino estava falando. Uma pistola Imbel GCMD1 calibre 380 custa R$ 4.350. Um Taurus 38 custa R$ 5.580. Uma espingarda Mossberg 930 calibre 12 custa R$ 7.200. Aí tem a taxa de licença, o teste psicológico, o teste técnico e o curso básico de tiro, que não é obrigatório, Então isso aí vai custar em torno... Está aqui o curso básico de tiro não obrigatório, R$ 695. Não é, pelo menos o que está aqui na revista Veja. Acredito que eles saibam... Os custos para ter uma arma legal no Brasil. A mais barata é essa pistola Imbel, que é uma pistola brasileira, R$ 4.350. Realmente, para ter uma arma, uma posse de uma arma, não é baratinho, não, né? Marne, já que tu fala... Nenhuma dessas armas que tu citou fashion. Não, são boas, mas são como... Não tá Walter, não uma tá Glock. Então, deixa eu dizer para vocês que nosso telespectador Marcelo Matos de Sá mandou um e-mail, e como ninguém tinha falado sobre esse assunto, eu ainda não tinha lido, até porque ele diz o seguinte para nós: é lamentável promoverem a desinformação. Curso de tiro em Porto Alegre, aí ele diz o lugar e tal, barará, R$ 800, pode parcelar. Revólver calibre 38, cano de 2 polegadas, 5 disparos, R$ 2.250, pode parcelar. Exame psicológico, 190 e 250 no ato, não sei que ato. Prova técnica mais prova prática, R$ 180, pode parcelar. Total, 3.480. O que mais vejo é desarmamentista reclamando do preço de armas e com um iPhone de R$ 5.000 na mão. Lembrando que para a defesa do lar não precisa ser utilizado um revólver. Pode ser uma espingarda, Boito, pode ser? Pode, modelo Reúna, de R$ 1.050. Lembrando que para a defesa... para os padrões brasileiros, herança petista, 3.480 é uma quantia considerável. Entretanto, reclamar do preço é conversa de desarmamentista. A arma de fogo não faz o bandido, embora o bandido possa usar uma arma de fogo. Marcelo Matos disse. Eu posso mostrar aqui. Eu fiz umas armas. Mas você acha que bandido vai pagar curso? Vai fazer isso aqui? E ele rouba a arma, bandido. Ali na esquina aí. Fala, Marlon Barcelos. Não, aqui estão aqui os preços na revista Veja. Isso. Revólver mais barato, R$ 4.350.
Deve ser um outro revólver. Sim, e o Chicão falou que conhece a arma, falou que são as armas Com mais exceção da simples que tem. Mossberg, que disputa com o Winchester, Que é melhor 12 do 7.200, mundo, 7.200. o resto é uma arma meia boca, porque não é um tiro fashion. Um tiro fashion é Glock e Walter. Mas isso aí, no meio das armas, eles falam isso, que a Glock, o James Bond usa, vai andar com uma pistola... E ela é James Bond não né? existe, é um personagem. Mas aí que tá, mas todo mundo se espelha nele para chegar na real. O James Bond não usava bereta? Beretta e Walter, usou muito Walter PPK Falou 765, Agora, que era um calibre isso- de baixa Agora, esses impactação, são pistolas. que dava um tiro na testa. só. Revólver é Smith Wesson. Não, mas o James Bond Agora, não curte revólver. A família real britânica, ou a família britânica real, está com dor de cabeça com mais frequência. Não só por causa das cunhadas. Meghan Markle. Não pela Meghan, nada disso. Pois o tal do príncipe Philip, que já fez a papagaiada dele essa semana, que foi lá, bateu com a Land Rover dele no carro de uma senhora, com criança, o sol... Quase 100 anos, não pode mais dirigir, o senhor está com problema. Pois agora surgiram fotos do príncipe, que depois deste episódio do carro, vamos ver aí, o príncipe Philip, depois desse acidente, foi flagrado andando de carro, que já não deve andar, sem cinto de segurança. Tá na hora de interditar. Mas ele é o rei também. Não, mas não adianta. Olha lá, olha que Mas ele tem bonito, que ó. usar. Olha Só lá. por ele tem que dar o exemplo. Tem que dar o O exemplo. passado dele, Ricardo Coração de Leão, que era um grande da mesma dinastia, fazia horrores. Não, mas se bater Incendiava o carro, tudo. o coração de leão não Mas vai não aguentar. pode, não é? Olha aí, olha Vai voar só. pra O mim cinto por podia cima do amarrotar o terno dele. Tá. Eu não curto cintos. Bom, mas tu não tem carro também, Mas né? quando eu tinha carro, não andava de Eu, se cinto. fosse tu, porque andava só com cinto, não andava com carro. Graças a Deus, não tem carro, tem carroça. Parou. Olha aí. Não fala mal, nós aqui tudo... não. Olha, deixa eu dar presentes pra vocês. Olha aqui, ó, Chicão Tofani. Não é pra ler os rótulos, assim, porque não é pra ler. Magda Beatriz... Não, Marne Barcelos. Não, pode ler. Eu gosto Pode desse ver pra perfume que Musk. é. Acho Ah, bom, diz o né? que é. É perfume. Pô, esse é pro nariz. Perfume pro nariz. Não sei, tô Então, olha falando. aqui, ó. Ai, Quem meu mandou... Quem nos mandou Desodorante. é a Silvia... Não, Olha, desodorante assim, Chicão Tofani. Você colou. Silvia Casa de Procasco, Ferreira, é a nossa espeto de pau, telespectadora, tá? mandou um presentinho para cada um. Dr. Ruschel, e eu estou entregando exatamente o que mandaram para vocês. Muito obrigado, querida, pela gentileza. Ana, Ó, ai, que bonito. Carla, Cheio de nits. Roberta Obrigada. e Magda. Muito obrigada. Obrigada, Silvia. Silvia Procasco mandou Que o gentil. telefone dela aqui para nós e tal, barará. Mentira, o Gustavo pintou a unha? Fui testar. Fui pra Ai, ver. Olha que coisa mais maravilha. bonitinha. Bem, Agora o senhor nunca mais fale do seu Chicão Tofani. Não, O senhor nunca mais fale. nada. Ele pinta enrustido. Ele em casa ele faz striptease, Ana, quem pinta sabe eu as testo unhas. aqui no Ruschel. Ele faz horrores, intimidade. eu queria ver. Não. A nossa bancada, a parte da esquerda aqui não faz isso. Não faz isso. Isso é só daquela turma lá. Eu e o seu Mário aqui não pintamos unha, não. Vamos deixar bem claro aqui. Deixar bem claro. Aplique nas regiões. Não, senhora. Tu ganhou um presente sozinho que entregaram pra ti direto. Agora, o que acontece? Vou te lembrar, que tu gosta de ter memória curta. Na última Como é sexta-feira, que é o nome da nossa... eu já te disse, Silvia, na última sexta-feira, o Gustavo recebeu um presente só pra ele, que ele nem mostrou pra ninguém, e depois ela deixou pra mim isso, um pra cada um de nós, tá? Como a Carla não estava, como a Ana não estava, eu resolvi entregar para todo mundo na segunda, que me esqueci. Aí, lembrei hoje. Lembrei não, mentira, abri o armário. E é por isso, Gustavo. O Gustavo ganhou um sozinho que ele não quis me Que é mostrar. que ele gostou? Eu não sei, nós ganhamos esmalte, não sei. E olha, eu olha o adorei que agora. ganhou o Marne Barcelos. Modo de usar. Aplique nas regiões de maior circulação, como pulsos e pescoço. Ou onde preferir. Pode ser usado a qualquer hora do dia. Dona Magda, Pois não, doutor aproveitando a nossa audiência, que a nossa audiência é pluri. Nossa audiência pega todos os partidos, todos os adoradores de direita, de esquerda, de centro, de ponta direita, não sei de onde. Eu fui ver os movimentos que estão fazendo as oposições ao governo, que a hora está transferido para DAPS. Sim. Há uma movimentação de 6 partidos principais, PT, PSB, PSOL,
tentando cooptar os outros 3 que estão fora dessa frente, que seria especialmente o PDT, diante desse rompimento que houve com o Ciro, né? E o PCdoB e a Rede. Esses são os 6 partidos principais. Que é a ideia dos primeiros 3? Trazer esses 3 e tentar fazer uma frente de oposição. Eles juntos conseguem somar 136 votos. Por que eles querem fazer um bloco? Porque a formação da mesa diretora, e especialmente a composição da mesa diretora e a composição dos cargos principais ali é do tamanho do bloco que tu representas, né? E então, quando tu vai fazer aquelas composições, a sua presidência, quando tu vai escolher matérias importantes e não ficar discutindo o sexo dos anjos, né? É importante que tu pegue uma comissão que tenha valor, né? Então, eles querem formar esse bloco com 136 votos. Então, eles fizeram uma divisão. O PT vai procurar o PSB e o PSOL ficou de procurar a Rede para tentar fazer essa incorporação. Já quanto à presidência da Câmara, continua a notícia que a gente vem dando. Aí eles não fecham, porque cada um tem seu candidato, cada um vai puxar para um lado, então não há nenhum tipo de composição em relação a esse. E a última questão é que eles estão de olho também, não só na presidência, mas existem 2 vice-presidências e 4 secretarias e 4 suplentes. Então, esses cargos são disputados como ouro lá em Brasília, né? Então, o objetivo deste bloco, eu chamo de bloco, de formar esses 136, é para fazer esta frente oposicionista. E sobre ainda a presidência da Câmara, o deputado Kim Kataguiri. Eu apanhei com esse nome também. Nunca mais falei nele. Nunca mais falei nele porque ele derruba locutor. Ele derruba locutor. Kataguiri, viu? Kim Kataguiri desistiu de concorrer à presidência e disse que vai apoiar Marcel Van Hatten. Muito bom. Marcel Van Hatten vai se lançar para a presidência da Câmara. Primeiro mandato. Os 2 têm a mínima chance. Mas o Kim Kataguiri, esse que liderou... Ele gosta só de fazer... o MBL, ele é maluquinho também, né? Ele gosta de fazer barulho. Aliás, teve uma turminha de maluquinho que se elegeu nesse rastro do Bolsonaro. Sangue novo. Essa Joyce Hasselman... Não, mas não adianta ser só sangue novo, Roberto. Esse Kim Kung Fu aí também. A Kataguiri. Podia dar um apelido pra ele. Catacoquinho, tu gosta? Não tinha lá o da... Quem que eu tô fazendo aqui? Mas o Podemos também tá lançando, né? Não, mas aí é pro Senado. Senado, né? No Senado tá cheio também. O candidato que foi nosso... O Minimon era lá Podemos casar então com a notícia dela, que é boa, já que estão falando de Câmara e de coisa. O Podemos lançou o Álvaro Dias, que ficou em 9º. Esse poderia ser. Eu gosto do Álvaro. Bacana, né? Ele ficou em 9º na candidatura. Apesar da campanha, ele não está conseguindo falar dele. Ele tá com problema sério. Não sei o que está acontecendo. Erraram na medida, botaram coisa demais. Embora ele seja senador desde 1999, fica com cara de joelho. Ele é muito bem, ele é bem cotado e muito bem quisto. E é um cara sério. Sempre mas ele estava muito mal nos debates. Naquele da Globo foi horrível. Que é isso? Ridículo. Mas ele tem... Temos o PSL, que é através do Major Olímpio, né, que mantém a sua candidatura. Mas teremos ali vários candidatos. Com a não reeleição do Eunício, ficou esse vácuo, né, e estão disputando também a ferro e fogo esse cargo, que é de uma importância, porque também está na hierarquia de sucessão do presidente. Eu não sabia disso. Eu li esses tempos que fecharam um acordo ainda, no final de 2018, que a pessoa, o próximo presidente tem que ter no mínimo 41 votos. Não pode diluir, não é o primeiro, tem que ter no mínimo 41 votos. Senão provavelmente vai repetir. Eu não sei como é que vai ser esse método. Foi feita uma pesquisa que desde 1985, quando começou a redemocratização, é a primeira vez que é o maior número de candidatos a presidente do Senado. Então, se teme exatamente isso, que pela pulverização, daqui a pouco não se consiga um número mínimo. Que tiver 18, 19 lá se elege, porque está tudo... Exatamente. E não seria legal, né? Porque, se bem que, se a gente parar um pouquinho para pensar, o Senado, historicamente, tem sido um bate-ponto do Executivo. Sim. E o Senado tem sido digamos assim, um cantinho de proteção da turma deles. Sabe-se lá se elegendo um presidente com pouca votação e enfrentando muita oposição, nós não teremos um perfil mais democrático do Senado.
onde o presidente tem que responder pelos seus atos, onde a mesa diretora tem que responder pelos seus atos, porque hoje é vaquinha de presépio, a mesa decide, todo mundo vota, tá tudo certo, não dá nada para ninguém, entendeu? Então, eu acho que de repente, eu não sei não, eu acho que, hein, Roxo, dá para se pensar nisso. De repente essa pulverização pode ser boa por isso. Claro. Ou seja, você cria uma capacidade de debate. Você cria o embate dentro da casa. Porque hoje é tudo vaquinha de presépio. A mesa diretora decide, todo mundo está feito. Gustavo, mas esse nome me causa impacto, porque eu acho que precisamos de alguém acima. Nós precisamos. O Álvaro Dias? Eu acho que já foi candidato à presidência da República, é um homem que tá lá desde 99, né? Eu acho que ele iria mais na mediação. Nós estamos precisando de estadistas, entendeu? Mas dá uma olhadinha o que o povo brasileiro manda para Brasília. Aí a gente fica aqui tentando achar gente. Tá difícil. Lógico, sem dúvida. Tá difícil. Olha o estado de Alagoas, a importância do estado de Alagoas, deve ser o último, o penúltimo em IDH. Manda para Brasília Fernando Collor, para o Senado Fernando Collor e Renan Calheiros. Aí vai dizer o quê? A escola continua lá. Vai dizer o quê? E não, Gustavo, e eu só quero dizer assim, sobre o Renan Calheiros, aquele dia nós discutimos a matéria, e como não deu para mim falar, eu fiquei por fora. Eu ainda não acredito no recuo dele. Eu acho que é um recuo estratégico. Quando ele foi para a vitrine, ele disse, não sou mais candidato, não sei o quê. E não vai surgir um nome importante e daqui a pouco, então... E outra coisa bem importante... Vamos sacrificar pelo país. Pelo povo, sempre pelo povo. Que aconteceu e quando realmente ele disse, né, que ele era, né, candidato e tal, veio a hashtag Fora Renan com toda a força. Tu encabeçou, inclusive, né? Exatamente. Mas agora tá perdendo força, então a gente precisa movimentar. Olha, ele vai. Aí as pessoas esquecem. Olha como a estratégia dele é inteligente. Ele imediatamente disse que não era candidato, todo mundo se desmobilizou e já para. Quando estiver se aproximando, todo mundo desmobilizado, só surgem nomes obscuros que de nenhuma relevância, ele com poder, porque não vamos desconhecer o poder que ele tem lá dentro, né? Ele arregimenta e daqui a pouco, meia dúzia de votos, vai ser de novo presidente do Senado. Aninha. Vamos então aqui com as participações da nossa audiência. A Débora Santos fala, melhor apresentadora e a que tem o maior pacote de paciência e bom humor do mundo. Te adoro, Magda Beatriz. Obrigada. O Tiago Máximo fala que em certos países de primeiro mundo não existe essa história de maioridade penal. Cada caso analisado individualmente, jovens e crianças que cometem crimes hediondos são avaliados por psicólogos e psiquiatras. Se é doente, recebe prisão perpétua ou fica na clínica. Se não tem nenhum tipo de análise do psicólogo, passa como uma pessoa normal, tinha claro discernimento do que faz e é condenado como qualquer outro adulto. Sonho com um dia que vamos vivenciar isso. A Maria Krieger fala, adoro assistir essa bancada maravilhosa. Ela é minha parenta? Possivelmente, né? Mas mudando aqui também para um assunto... Mas tem que ser muito boa para empatar com a nossa Krieger aqui. Para um assunto fashion e diferente aqui. O Rio de Janeiro, então, Carla com K, terá a primeira representante trans a concorrer à vaga no Miss Brasil. Então, a cidade do Rio de Janeiro, ali as regiões começam a se mobilizar justamente para escolher a sua representante. A Natália de Oliveira, de 24 anos, será a primeira transexual a participar do Miss Rio de Janeiro 2019. Vai reunir as 14 candidatas, será realizado nesse sábado e será uma etapa estadual que garante a vaga, então, no Miss Brasil. Ela fez a cirurgia em 2016 na Tailândia e a resignação sexual, diz que ela se sentiu muito feliz por representar uma mulher muito bonita. Olhei o Instagram dela, temos aí as fotos e na Espanha... Tá retocada demais. Na Espanha aconteceu no ano passado, né, que a candidata acabou concorrendo e passou, foi representada no Miss Universo a Espanha, mas então temos a primeira representante brasileira do estado do Rio de Janeiro. Pode ser a representante do estado, ainda não é, vai passar pelas etapas, mas uma bela mulher. Mas é um concurso normal. Normal, né? Só para as pessoas que pegaram... Que o regulamento permite... É a primeira concorrente trans. Esse é o resumo da informação. A notícia é essa, né? Olha aqui, mas vai ter desfile de biquíni? Mas ela não... Mas ela se operou. Dá para juntar o sabonete? Ela é trans. Não é nua, amigo. Não é o do... Mas, seu Mário, eu estou explicando pro Vitorino. Seu Mário não entendeu minha manifestação, dona Magda. Você viu a denúncia do Pablo Vittar? Um caos. Dona Magda. Vem com essa bobagem.
Não posso dizer? Não deve. Isso é uma bobagem, uma piada, uma palhaçada que nós fizemos. Não diz isso. Dona Magda, o seu Mário ficou chateado comigo que eu disse que já dá para juntar o sabonete. O seu Mário não entendeu. Dona Magda, falando nisso, o Copacabana... Falar em juntar o sabonete, é isso? Vou falar do Copacabana. Então vamos lá. Eu quis falar que já dava para juntar o sabonete. A moça fez assim. Um grupo comprou o Copacabana Palace. E aí começaram a fazer aquelas averiguações, ver quem entrava lá, quem não entrava, etc. e tal. Aí descobriram que algumas pessoas chegam no Copacabana Palace e bem vestidas, muito bem vestidas, carros importados, estacionam o carro e vão frequentar a piscina. Sim, naturalmente. É naturalmente, maior cara de pau. Tipo assim, porta de igreja. Tá aberta, sempre entra. Aí, em detrimento, evidentemente, dos hóspedes que pagam aquelas baratas. Pequena fortuna para ficar naquele lugar. Lá, e no anexo também, que é um pouco mais barato. Bom, aí a nova gerência do hotel, mas pelo amor de Deus, aí cortaram. Quem não está hospedado não pode frequentar. Uma pessoa pode, a Narcisa Tamboridec, que a Narcisa mora do lado. Mas ela é patrimônio. Ela é patrimônio. Quando venderam o Copa, venderam a Narcisa junto. Ela mora no apartamento do lado, eu estive no apartamento da Narcisa. E ela grita. E horário comercial, Marlene? Era 1h da minha querida amiga. Alice, irmã dela, foi deputada estadual, que era muito minha amiga, a Alice, né? Muito bonita, por sinal. Então, a ela é permitido frequentar a piscina do Copacabana. Porque ela já tinha isso aí, ela é convidada sempre deles, ela obviamente. É uma figuraça no Rio. Até porque ela é celebridade, né? Ela é celebridade, então sabe que celebridade que sempre funciona. Muitos hóspedes estranham que, por ela morar com vista para a piscina do Copacabana, ela abre a janela e dá bom dia, né, para as pessoas. Porque, óbvio, socialite acorda 10 da manhã e fala bom dia, meus amores, dá um grito. Maravilhoso. Pois não sabia o que eu estava fazendo aqui hoje. Vou pegar a revista pra ti. Boa noite, bancada mega simpática. Conforme foi debatido alguns dias atrás, ser professor hoje em dia é enfrentar vários desafios, inclusive a própria classe, devido a ideologias incrustadas nas escolas. Vamos parar as duas crianças aí da ponta, por favor? Eu tô que nem pio aqui, dona Magda. Eu sei que tu tá quieto, ela tá te cutucando, mas vamos parar porque a produtora já pediu. Eu tava sendo cutucado, no ar. Dona Magda. Devido a ideologias incrustadas nas escolas. Defendem alunos e misturam os problemas. E os fazem vítimas devido a problemas familiares, envolvimento com drogas, mudança de escola, entre outros. Motivo pelo qual serão aprovados. Empurrando o problema e ainda com o discurso. Vamos dar uma oportunidade. Assim presencio todos os finais de ano. Depois é que vemos na sociedade meros não pensantes, erros explícitos em várias profissões e o pior de tudo, sempre terá alguém para passar a mão nos seus erros. Desculpe, mas isso é um desabafo. Abraço para todos, Silvana de Cachoeirinha. Esse e-mail ela mandou na hora que vocês estavam falando sobre educação, Marne Barcelos. O primeiro aniversariante de hoje é um dos maiores autores de França, Stendhal, que não era o nome dele, isso era apenas um apelido, digamos assim, que ele criou, né? Era um homem feio, baixinho, que não acreditava na sua potencialidade. Um dos melhores livros, eu já até mostrei aqui, é o Vermelho e o Negro, Vermelho e o Negro. Ele surge no cenário da escrita, literário da França, quando Voltaire faz um artigo em homenagem a ele. Ele diz que ele ria, porque não acreditou, mas Voltaire falando isso, o grande Voltaire escreveu, e a partir daquele momento virou moda ler o Stendhal, o Vermelho e o Negro, que aliás é um livro fantástico. Eu tenho esse livro com o prefácio assinado pela dona Tarsila do Amaral. Oh, tu não é um qualquer. Tá, com certeza. Jeanne Moreau foi uma das maiores atrizes do cinema francês. Símbolo de sexualidade, ela era. Eu não achava ela, sinceramente, uma mulher linda. Mas também ela não. tinha aquele charme, aquele charme francês, aquelas cenas ousadas. Ela ainda está viva, né? Não, ela morreu. Ela morrou? Morrou. Ah, que engraçadinho. Eu ia dizer uma bobagem aqui, desculpe, mas não vou dizer a bobagem. E a Jeanne Moreau, para mim, o melhor filme que ela fez... Morrou ou morou? Morou aonde? Morou, sei lá. Bom, ela fez um filme chamado O Trem. O Trem é um filme com Burt Lancaster, passado na Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas resolvem levar de trem todos os grandes quadros do Museu do Louvre. Imagine só, colocaram num trem, e aí o nome do filme, O Trem, e eles começam a sabotar
para que não chegue na fronteira da Alemanha com a França. É um filme fantástico, estrelado por ela, e eu acho um filme belíssimo, boa interpretação dela. João Ubaldo Ribeiro, o grande escritor brasileiro, estaria de aniversário hoje se fosse vivo. Rutger Hauer, que é um ator, cantor, do filme Blade Runner. Isso, holandês, né? O Mequinho, lembra do Mequinho, xadrez? Xadrista? Gaúcho. Tem a idade dele, mano. Ele nasceu em 52, está com 57 anos. Não, 67. 67 anos. Ah, 67, 52, tá? Ele tá vivo ainda? Tá aqui, tá. Pelo menos aqui não fala a morte dele, né? Sei lá, os aniversariantes do Mário, os aniversariantes do Mário eu nunca sei. Imagina que ele não ia criticar, mano. Imagina que ele não ia criticar. Essa é linda, Caroline de Mônaco, filha dela, Grace Kelly, com o Rainer, né? Está completando hoje 62 anos de idade já, Caroline. Como o tempo passa. Ela casou com um playboy francês. Ela casou com diversos. Mas já separou. Ultimamente ela é casada com um nobre italiano. Já separou diversas vezes, né? Casou. O que é melhor, francês ou italiano, o senhor que entende? Quem é melhor? Não tem uma melhor. Os homens italianos se vestem bem. E os franceses têm a tradição de serem mais educados. Os dois casos eu acho que é bobagem. E os franceses têm a tradição de não tomar banho. E que não tomam mesmo. Tomar 2 banhos por semana. Não é italiano, tradição, não pode. Não, e outra coisa... está enganado, em Portugal também é a mesma coisa na França. O português nunca teve playboy. Diz um ator português aí. Então, onde você pensa o bacalhau? Então, como é que é? É bom, português é bom. Bacalhau. Deus. Tá, e aí, Mário Barcelos? Terminou? Mas você tem que me avisar, tem que avisar, dona Marta, que mas é que eu sou tão interrompido pelo senhor que eu Vitorino. nunca sei se tu ainda tem mais ou não, né? Sou Vitorino com aquela boca de... Zé Boquinha. Mas o que é isso, Mário Barcelos? Tu Não, tá foi ficando ele que velhinho falou, Zé transeado. Boquinha. Ô, Magda, você sabe que eu não estou entendendo a atitude desses dois componentes dessa mesa? Paulo Sérgio diz que tem muito ciúme de mim do Mário. É verdade. O Paulo Sérgio falou, ouvi ele falar. Posso Ouviu ele falar, né? Quem é que é fofoqueiro? O Paulo Sérgio Pinto. Não pode dizer isso. Isso vai proibir o É só porque celular de na madrugada bancada. que ele tá falando. Por quê? Ele disse que é para nós não trazer mais celular aqui. Ele quer botar uma caixinha e anda no estúdio e deixa Mas o ele celular. vai botar o dele também? Ah, eu não sei. Ah, não. Ele é vice-presidente. Não, mas a gente faz a mesma coisa. Nós até trabalhamos mais do que ele. Nosso Tá programa é certo, muito tu é maior. presidente da bancada. Ele não. viu o programa dele, não vem se meter no nosso. Também. Ele tá louco pra entrar aqui. Pensa o quê? Que é vice-presidente? Vai cuidar. Ele Não sabe como é que O doutor Vitorino está coberto de razão em relação aos meios de comunicação. Dona Magda talvez se lembre. Um ano atrás eu disse assim: o Bolsonaro vai ganhar pelas redes sociais e vai dizer nos 9 segundos que vão para que vão para o Facebook. Boa noite a todos, vocês são um show. Emilson Almeida. Mas todos nós falamos da mesa. É verdade. Mas Olha, e a outra se ofendeu. Quem disse que o Bolsonaro ia ganhar foi o Chico. Não, mas todos falamos de que a rede social iria... Não, da rede social todo mundo falava. Que elegeu o Obama, né? Sim. Quem é que se ofendeu? Agora, o Clóvis, para mim, que foi um grande inspirador na minha carreira de jornalista, ele foi um dos primeiros caras a usar na televisão, isso aí tu pode confirmar, as redes sociais na época. Quando a internet era uma coisa que ninguém tinha. Presta atenção no serviço. O Clóvis Duarte foi a primeira pessoa neste país a colocar sobre a mesa do programa, naquela época, um computador. Era um computador, era assim, ó. A Vanessa... Não existia, ninguém conhecia aqui. Clóvis Duarte botou um computador e assim, ele ia para os Estados Unidos e ele falava comigo, tá? Falava comigo de lá. Só que os frames eram, ele fazia assim... tinha um delay muito grande. Não tinha velocidade. Mas ele fazia ele foi um isso. pioneiro Foi a primeira pessoa a fazer isso. Foi a primeira pessoa na televisão brasileira a fazer programas com este formato. Depois, todos que trabalharam com ele saíram e copiaram e fizeram um programa igual. Exatamente. Né? Ele foi a primeira pessoa a fazer essa coisa de redes, de coisa. E de usar a mídia no programa Comunicação da Bandeirantes, que ele botava fotos na televisão. Não, ele foi a primeira Muito pessoa. legal o que é o vídeo show hoje era o que ele fazia chamava isso, comunicação. 1980. Chamava comunicação. Antes, década de 70. Mas muito antes, muito antes. Eu estava lá. Não, muito antes. Eu fazia o Porto Visão. Eu estava ali no meio local que veio depois. Quando esquece com muita facilidade. Quando ele viajava,
gravava, quem fazia as gravações para ele era eu. Nós temos um caso aqui em Porto Alegre, por exemplo, que nunca ninguém levantou isso. Não era nada. Todo mundo adorava os Mamonas Assassinas, coisa e tal, mas quem começou com rock e comédia foi o Disco Cuecas. Aqui, amigo querido. Beto Roncaferro, Gilberto Traves, Júlio First. Agora vamos esquecer de alguém. O João Antônio. Eles que começaram com o rock e comédia, o rock divertido. E o maior gênio, para mim, foi o Gervasi. Carlos Gervasi? Que ele tinha, os replicantes, que me homenagearam uma música do surfista Caliorda, que eu tinha uma Paraty, botava uma prancha de surf e para todos, para tentar ganhar as loiras, as gatinhas. E os caras surfavam e não entravam. E o senhor ganhou alguém? Ganhava, era muito boa pinta, era modelo na época. Eu, o Jaime Renato, a Magda Chicão, mas eu já mostrei aqui uma vez. Desfilava em passarela. Uma foto maravilhosa do Chicão, ele tinha um cabelão, assim, ele era dançava em queijinho. O senhor já imaginou o senhor Vitorino andando de prancha? Não, caía a prancha. Que isso? De isopor ele tentava andar de planolda e capô na canoa. Agora podia tentar com um pranchão, hein, Vitorino? Dar um pranchão. Mas eu vou dizer o seguinte, eu era criancinha, eu tinha uma planolda. Eu tinha uma planolda. Mas você sabe que é normal os surfistas com mais de 45, 50 anos usarem o planchão. É o planchão agora. Você tem mais equilíbrio. O Dado Biro foi um grande surfista, ainda é. O Dado Biro ainda é. E é muito legal. Aliás, o surf cresceu de uma forma que a Carla que acompanha sabe. O Brasil Marita Carla é surfista. O Brasil hoje é uma potência mundial no surf. Depois do Medina, né? Não, olha, depois do Medina, antes mesmo do Medina, já tinha alguns nomes. Mas aqui Filipinho sempre chegando nas finais. O Medina, que já foi 2 vezes campeão, o próprio o Mineirinho, que também foi campeão. O primeiro vencedor de Grand Prix, não, de uma prova de Grand Prix brasileiro, foi um rapaz de Santa Catarina, o Teco Padarato. É mesmo? O primeiro vencedor de uma prova de Grand Prix. E são tudo filhos e tal, dessas pessoas que já estão no surf há muito tempo, que dão continuidade e que agora estão disputando cara, eu acho uma injustiça, a mídia não dá muito espaço para o surf. O surf não tem 10% do futebol. E tem o bicampeão mundial aqui. Não tem 1%. Não tem. Você sabe o que atrapalha muito o surf? Esses dias eu tentei assistir uma transmissão. Eu estava assistindo um canal. As regras? TV fechada. As regras são muito fechadas. O tênis é um problema também. E tem muito subjetivismo. O cara fala em embora tenha algumas regras, a batida. Backhand, o túnel, a batida, tudo isso. Não é túnel, é tubo. É tubo, Ele entende tudo de surf. A dona Magda, nossa presidenta, aqui não gostou. O que eu estou dizendo é que o fato das regras serem subjetivas afasta um pouco. O tênis é assim também. Não é que o tênis não tem subjetivo, tá dentro. Mas aquela contagem de tênis 15, 30, 40 games, enrola todo mundo. O que acontece é que, depende da natureza, depende da onda. Então a pessoa tem que ter disponibilidade de ficar esperando entrar a onda e o surfista pegar a onda. Às vezes passa 20 minutos e nenhum deles pegou a onda. Termina a bateria e não tem onda nenhuma. Exatamente. Mas pode acontecer de estar em uma onda atrás da outra e realmente ficar muito interessante. Então a pessoa realmente tem que gostar, entender do campeonato, como é que é a eliminação e tal, quem é que pode fazer a composição, o número de pontos, ter uma previsão para torcer por aquele atleta ou determinado país. Mas tem essa coisa do tempo, que depende da onda. Então não depende do tênis, lá bota a bola em campo e vai, né? Agora, a mesma coisa do futebol. Mas o tênis é uma coisa interessante. O Brasil teve o número 1 do mundo, coisa que os Estados Unidos não tem há 15 anos, Roberto. A Austrália não tem há 10 anos. E o Brasil nunca foi uma potência no tênis. O Guga, uma vez eu fiz uma matéria com o Guga e ele não é um ídolo no Brasil. Impressionante. Qualquer jogador de futebol é mais ele do foi, que eu acho. Nós vivemos muito futebol. Ele pode não ter ganho o dinheiro que um grande jogador de futebol ganha, mas ele é ídolo. Tanto que foi ele que foi responsável. Santa Catarina tem rua com o nome dele por mês. Tem rua com o nome dele. E ele foi um daquelas pessoas que na cerimônia de abertura das Olimpíadas aqui no Brasil levou a tocha, de fato, e emocionou muitos, porque ele passou por uma doença, né? Tem toda aquela questão da superação, de que ele é um esportista que sempre defendeu, teve projetos sociais. Foi muito emocionante aquele Ele momento. largou o tênis por causa de uma lesão
Quadril. Dores É horríveis. normal, né? Ele tinha dificuldade de girar, né? Fazer aquele giro que eu faço normalmente quando eu faço smash. E cai no chão, né? Não, aquele giro que tu faz e cai Não todos se os levanta. copos em cima da Ele não mesa, consegue se garrafa, levantar. porque quando ele faz assim, a barriga faz... Porra. Amiga, moça, não é isso. Dá calosidade, sei lá, charme. Calosidade. Mas também só a respeito do surf, do skate, esses esportes, eles vão ganhar cada vez mais das novas gerações, porque as próximas Olimpíadas vão incluir esporte esses esportes, né? Os esportes radicais, tanto que o Brasil tem muitos representantes, então chances de medalhas e investimento, e provavelmente a nova geração, porque foi uma ideia das Olimpíadas para angariar pessoas que assistam, porque as pessoas não querem mais ver aquelas, né, a patinação no gelo, aquelas coisas, então eles tiraram alguns esportes vamos dizer assim, do foco, e agora tem skate, tem surf, então a galera mais jovem vai gostar mais das Olimpíadas, vai atrair mais gente para praticar os esportes. Legal, uma boa ideia. Chegamos ao final de mais um Atualidades. Sampa, não chore, não fique triste. Não fique triste, você vai dormir e amanhã, quando você acordar, já está na hora da contagem regressiva de encontrar conosco logo depois do Jornal da Pampa. Uma boa noite a todos, um beijo carinhoso. Até amanhã. Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E água mineral Itati.